depressão. Eu não queria aparecer em rede social, me chamava para fazer jornal, programa de Band, eu não queria ir mais. Porque até então eu fazia um monte de coisa. Era capa de revista de noiva. Uma loucura. Eu não quis fazer propaganda de mais nada. O cliente que vinha para eu atender era o cliente que não me abandonou. O meu trabalho continuou com excelência, mas eu não quis investir mais em propaganda. E o que não é visto, não é lembrado. Aquilo foi gerando uma insatisfação. Eu falava, gente, eu preciso ter força. Eu preciso buscar algo novo. Eu preciso fazer um curso. Eu preciso, mas o quê? Por onde vou começar? Eu tenho que começar pelo jeito certo. E sempre que eu viajava, eu comprava livro. E eu lia um capítulo e largava. Os livros top, Milagres da Manhã, Leis Dinâmicas da Prosperidade, Napoleão Hill, eu tinha todos esses livros aí, Mente Milionária. Não lia nada. Lia ali, ó, resumo, sinopse ali, ó. Você aprende alguma coisa com isso? Superficial? Não. Aí, nesse dia, um dia de domingo, eu falei, eu preciso ler um livro. E eu tinha lido ele mais ou menos em 2014, depois que aconteceu tudo isso, o Milagres da Manhã. E eu falei, gente... Eu lembrei da história do cara que sofreu um acidente. É a minha história. Tinha acontecido muita coisa comigo em 2014. Depois eu li um livro e consegui botar em prática. Então eu não estava preparada. 2019, um domingo à tarde, eu poderia assistir programa do Rodrigo Faro, que estava passando. Ou ficar ali dormindo a tarde inteira naquele sofá. Aí ia lá, pegava um bolo, um doce, eu ia na minha mãe. E eu falei, vou ler o livro Milagres da Manhã. Eu fui lá no meu criado, 2 criados mudos, com as gavetonas, assim, cheio de livro. Aí eu fui. Esse eu não quero. Esse eu não quero. Aí peguei o livro. Eram umas 3h30 da tarde. Umas 11 horas eu acabei de ler o livro. Minha cabeça fez assim, ó. Exatamente isso. Nasceu a nova de... No outro dia eu já comecei a levantar às 5 horas da manhã. Eu comecei a meditar, comecei a escrever gratidão, comecei a estudar mesmo, assim, ler um pouquinho, comecei a exercitar. Nesse tempo todo, eu nunca parei de fazer academia, mas eu fazia 2 vezes, 3 vezes. Gente, não é o suficiente. Atividade física, para a demanda que eu tinha 2 vezes na semana, era zero, era nada. Eu comecei a exercitar todo dia, no meu quarto. E eu comecei no inverno, tá? Frio. 5 horas da manhã, eu no meu quarto pulando, subi, desci a escada. Eu não parei mais. O que aconteceu depois? A pandemia. Aí eu falei, obrigada, papai do céu. Eu tinha começado a me movimentar. Como eu sou ligada, acelerada, imagina eu ouvindo, fica em casa, você não pode trabalhar. Ia ser outro surto. Eu já tinha começado a ler. Então eu comecei a ler todos os livros, comecei a ver live. Era Padre Fábio de Mello, era Luan Santana, era um monte de gente. Aí eu comecei a ficar meia... Eu falei, não. Comecei a seguir Paulo Vieira. Fiz vários cursos de Paulo Vieira, que ele virou um doido nas lives, né? Porque acho que começou a cair movimento, o povo começou a perder grana, todo mundo ficou doido. Eu comecei a ver as lives do Paulo Vieira. E numa das lives tava o Pablo de Colado. E eu falei, gente, que cara doido. Mas eu comecei a seguir ele, tá? Mesmo doido. Mas junto com o Paulo Vieira, ele não tava tão... Porque ele se conteve um pouco ali, né? Falando que ele se espelhou muito em Paulo Vieira quando ele era criança. Comecei a seguir ele. Um dia, de madrugada, eu vi ele fazendo não sei o que do caixão. Meio careca, meio gordinho. Gente, eu falei, meu Deus do céu, o cara é louco. Mas aí ele começou a falar, minha família, eu tenho 2 filhos. Eu falei, gente, o cara é casado, tem 2 filhos e ele tá falando de Deus. E sabe quando aquilo foi intrigando? Comecei a assistir. Foi o 459, não parei nunca mais. Deus, livro Milagres da Manhã, Pablo, Coitinho. Eu cansei de ver live do Pablo chorar igual uma louca. Porque o que ele falava nos 459 era tudo pra mim. Era tudo. Como você foi criada, falava do seu pai, você que não sabe gerir suas emoções, você não sabe quem você é. Gênesis 26. Gente do céu, a minha cabeça foi ficando assim, ó. Daí eu fui canalizando, outra pessoa. Comecei a organizar, eu morava numa casa, 5 quartos, 5 banheiros. Eu não cuidava das minhas coisas, as pessoas que cuidavam, eu tive empregada a vida inteira. Quando começou a pandemia, eu passei para faxina 3 vezes na semana. Os maleiros era coisa guardada da minha filha, com 20 e poucos anos, com coisa, sapatinho de 1 ano. Falava, mãe, vem pra cá me ajudar. Menina, eu começava a chorar quando eu descia aqueles pacotes de roupa lá de cima. Eu fazia assim, eu estava desmanchando. Quem cuida da sua casa vai limpar maleiro? E eu falava que eu limpava uma vez por ano. Eu dava conta, eu não tinha tempo. Aí eu dava umas tiradas nos cabides, assim, esse aqui, esse sapato aqui. Mas eu não botava escada pra olhar lá. Eu falava, meu Deus do céu, o que é isso? Eu doei mais de 70% do que eu tinha. Sabe, o saco preto lá, Deus que me perdoe, lá do povo, que a gente cansou de ver saco preto. Eu fiz aquilo ali nos meus guarda-roupa. Tinha 10, 12 sacos pretos dentro do meu guarda-roupa. No chão do meu quarto. Roupa, calçado, 5 TV, as coisas assim.
Pra quê? Você não usa nenhuma? Algumas coisas boas eu vendi, outras coisas eu doei pra igreja. Vixe, o povo montou casa, ligava pros reciclagens, pro povo que comprava. Eu fiquei 6 meses fazendo esse limpa na minha casa e depois no meu salão. Primeiro, ó, eu organizei um pouco aqui e eu comecei a minha volta. A minha vida mudou todinha. Eu tenho a minha casa no salão, reformei tudo, botei tudo novinho. Eu tenho meu salão na frente, todo novinho, bonitinho, e a minha casa integrada assim. Fiz tudo novo. Hoje, é assim, você comprou um tênis, você dá um tênis. Mas eu tenho ainda uns 30 pares de sapato que eu gosto. Mas eu tinha 100, mudou. Muita coisa já mudou e tô buscando tudo aquilo que foi meu, tudo aquilo que tiraram, que eu tô buscando. Que eu aprendi que é buscar e acessar.